as 12 tribos foram divididas, e Josué fundou ali, naquele lugar em Siló, como um lugar sagrado que a Arca da Aliança ia habitar. E aí teria ali o Santo dos Santos, todo aquele esquema ali que Deus mandou. E quem ficou nesse momento aí vieram juízes, uma série de eventos da Bíblia, e nesse momento da história nós estamos, entramos em Samuel. Samuel, o que acontece? O profeta Eli era quem tomava conta da Arca da Aliança, ele era o sacerdote dali da época, ele tomava conta, e ele tinha ali os filhos dele. Os filhos dele não estavam agindo conforme as leis de Deus. Eles eram até chamados de filhos de Belial, ou seja, filhos do demônio. Eles eram entregues a práticas de promiscuidade, de corrupção, de toda sorte de coisa errada. E o profeta Eli, que tinha que repreender os filhos, ele não fazia nada. Então, ele pecou por frouxidão, né? Por não ver, não querer ver o erro. E aí acontece uma Ana, mulher de Elcana, se debulha diante do Senhor, pedindo um filho a ele, porque ela era estéril, e o Senhor dá a ela um filho. E é feito um voto, que esse filho seria entregue ao Senhor quando ele desmamasse. Muito bem, Elcana já tinha lá uma outra esposa, uma segunda esposa, que infernizava o juízo de Ana, mas Deus agraciou Ana com esse filho fantástico, o Samuel, um profeta de Deus, e que mais tarde virou um profeta de Deus, e ainda lhe deu mais 5 filhos. E aí foram vivendo lá, né? E aí o Samuel foi crescendo em graça e estatura diante do pai, foi começando a ter canal aberto de conversa com Deus, e de repente os filisteus entraram em guerra com Israel. Nesse momento, Israel estava completamente afastado dos caminhos do Senhor, então Israel pega a Arca da Aliança e leva até a guerra. Resumo da ópera: morreram 34 mil homens, a arca foi perdida e Israel se afastou do Senhor. Israel, a nora do profeta Eli teve um filho que deu o nome de Icabode, que quer dizer a graça do Senhor se foi. Então, nós estamos nesse momento aí que a arca está há 20 anos perdida. Israel não ligou, sabe, não fez nada para reaver a arca do Senhor. E ter perdido a arca para eles significava, a arca para eles era o próprio Deus ali, quando que a arca, na verdade, era o memorial de Deus, era o quê? Era a personificação do Senhor. Ela era sagrada? Sim, ela era sagrada, mas ela não era Deus. E Israel, quando perdeu a arca, ele se afastou de Deus e começou e se misturou em casamento. Tanto mulheres quanto homens começaram a se misturar em casamento com estrangeiros, e nesses casamentos aí começou a idolatria. E começou a idolatria aí mesmo que foi ladeira abaixo, né? E aí começa o capítulo 7. Então os homens da cidade de Arim, a arca aqui já tinha, quando no capítulo 6, essa arca passando de cidade em cidade lá dos filisteus, Deus foi descendo juízo. Então, em cada cidade que ela chegava, era mortandade, eram tumores, era uma coisa horrorosa. Então, o que eles fizeram? Vamos devolver a arca, porque eles conseguiam, os filisteus, embora idólatras, que não conheciam o nosso Deus, eles tinham dimensão da magnitude da deidade do Deus único, entendeu? Então, eles pegaram, a gente quer se livrar dessa arca. E aí levaram a arca para uma cidade, Bet-Sem. Nessa cidade, os homens receberam a arca e, sem reverência, né,
eles foram contra as leis de Deus. Ninguém podia abrir a arca, nem o sumo sacerdote, nem ninguém. E eles abriram a arca, ou seja, 70 homens sucumbiram a essa quebra, né, do mandamento do Senhor quanto à arca. E aí eles passam a arca, aí lá em Betseme passa a arca embora, leva a arca embora. E nisso cada vez mais se afastavam de Deus, né? E aí, então os homens da cidade de Arim foram até lá e levaram a arca do Senhor. Eles a colocaram na casa de Abinadab que ficava num morro, e escolheram e separaram seu filho Eleazar para tomar conta dela. Essa arca volta, né, para a casa de Abinadab, e aí as coisas começam Israel começa a entender o que estava acontecendo, né? A Arca da Aliança ficou na cidade de Arim bastante tempo, isto é, mais ou menos 20 anos. Gente, a arca ficou largada lá por 20 anos. Durante esse tempo, todos os israelitas oravam a Deus, o Senhor, pedindo ajuda. Mas eles não se afastavam das más ações. Eles oravam pedindo ajuda, aquela oração meia boca, né? Até que Samuel se levantou. E aí, Samuel exorta esse povo, né, a voltar a adorar a Deus, né? E ele conclama, né, o povo a voltar para os caminhos do Senhor. A Bíblia diz que eles estavam adorando a outros deuses, a Baal, a Astarote. Eles estavam, como eu tinha falado, né, que eles se misturaram com estrangeiros e começaram a fazer rituais de magia, magia negra, satanismo e adoração a Baal, Astarote, e quantas coisas mais a gente nem sabe dizer, né? Essas coisas impediam a aproximação de Deus. Então, por mais que eles orassem, eles não estavam orando de maneira certa. Eles estavam orando completamente errado. E Deus não conseguia intervir na vida deles, porque eles não se colocavam naquilo que eu sempre falo, né, sob o guarda-chuva. Eles oravam com religiosidade e não com amor e devoção. Eles usavam o religiosismo, eles usavam eles faziam as coisas de uma maneira mecânica, não era com fé, né? A oração tem o tempero, né? Ela tem o componente principal, que é a fé, porque senão ela vira só um blá, 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 né? E essas coisas impediam a aproximação de Deus para o povo de Israel. E quantas vezes a gente não faz o mesmo, né, gente? Quantas vezes a gente não põe a nossa adoração em outros lugares? A gente coloca a nossa adoração no dinheiro, no trabalho, na família, e não põe Deus em primeiro lugar. Isso é muito grave. Deus tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas, sempre, sabe? Porque é Ele que nos dá o trabalho, é Ele que nos dá a saúde, é Ele que nos deu a família, tudo vem dEle, tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo é com Ele. Então, Ele tem que estar em primeiro lugar, porque se não for assim, a gente coloca uma barreira entre nós e Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas, isso daí é um mantra, sabe? A gente tem que ter isso dentro do coração de uma maneira indelével. E no capítulo 3, Samuel disse ao povo de Israel: se vocês querem com todo o coração voltar a Deus, o Senhor, joguem fora todos os deuses estrangeiros e as imagens da deusa Astarote. Dediquem-se completamente ao Senhor e adorem somente a Ele, e Ele livrará vocês do poder dos filisteus. Na teoria, eles eram convertidos, sim, tá, gente? Eles eram, né? Eles se voltavam para Deus, né? Na teoria. Mas na prática, eles estavam entregues às coisas do mundo, às adorações a outros deuses, eles estavam no caminho errado, né? E assim, Jesus na palavra, ele fala para Pedro assim, Pedro,
quando você se converter, você será uma bênção para os irmãos, para o povo. Pedro andou 3 anos com Jesus e ainda assim Jesus estava exortando Pedro a se converter. Isso é muito sério. Isso é uma... a Manu falou uma coisa muito interessante aí. Saiu daqui da minha tela. Mas, Manu, fala aí que eu vou parar para você falar. Isso é muito, muito sério. Não vou poder falar agora. Mas tá, tudo bem. Depois a gente fala. E aí, isso deve ter sido um soco, né? Porque, afinal de contas, Pedro está há 3 anos com Jesus. E Jesus está exortando Pedro a ser convertido. Gente, imagina a gente, hein? E aí Samuel fala para o povo, quando vocês se converterem, serão abençoados. Né? Jesus falou para Pedro, quando você se converter, você será uma bênção para os irmãos, né? Para os seus irmãos. E hoje o Espírito Santo fala conosco. Quando tirarmos estas coisas do nosso coração, tirarmos essa adoração a outras coisas e colocarmos Deus em primeiro lugar, gente, não há problema nenhum de ganhar dinheiro, tá? Ok? Não há problema nenhum em amar a família, ok? Não há problema nenhum em amar o cônjuge, não, o pai, a mãe, não há problema algum. Não há problema algum de querer trocar de carro, querer ter coisas boas, não há problema algum. O problema é a idolatria, tudo isso. O problema é colocar essas coisas no lugar do Senhor. Tá? Esse é o problema. É colocar o Senhor em segundo lugar e colocar coisas e pessoas e situações e sonhos e carreira e tudo que a gente possa imaginar ou não, entendeu? Botar no lugar do Senhor. Lembrando sempre que tudo que temos e tudo que somos, Ele é quem proveu. Ele é quem nos deu, tá? Então, o segredo de uma vida espiritual vitoriosa é as pessoas entenderem que na sua vida, tirar da sua vida tudo que não presta, tudo que não presta. Claro que isso daí é uma coisa paulatina, tá? Isso não é... Nós não somos Paulo que estamos na... Alguns sim, né? Mas enfim, como o irmão da Manu, né? Que foi como Paulo, ele teve a estrada de Damasco dele e a partir dali ele se tornou um outro homem, né? Mas nem todos somos assim. Muitos vamos andar com Deus, com Jesus na estrada de Damasco. E no caminho, a nossa estrada de Damasco, a gente vai jogando fora todas as coisas que não prestam, todas as coisas que nos afastam de Deus, todas as coisas que não têm a ver com Deus, para que a gente possa ter uma vida genuína com Ele. O problema é que muitos de nós invertemos a ordem das coisas. A gente acha que primeiro a gente tem que alcançar o que precisa. Primeiro eu vou alcançar o meu sucesso na profissão. Primeiro eu vou casar. Primeiro eu vou... não sei, enfim. Primeiro eu vou conseguir isso. Primeiro eu vou fazer aquilo. Antes de buscar o Senhor. Gente, é ao contrário. Assim, inversamente ao contrário mesmo. Jesus fala, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiro a gente tem que buscar o Senhor, porque todas as outras coisas Ele vai nos prover. Desculpa te interromper. Você sabe onde está escrito isso que você acabou de falar? A gente procura, sabe, Manu? Depois a gente procura. Isso daí eu posso... Fácil. O mais importante é a nossa alma, gente. Presta atenção nisso. O que dará... Eu anotei isso daqui, eu achei muito interessante. O que dará o homem em resgate da sua alma? É o que a Bíblia nos pergunta. Será que tudo que alcancemos, tudo que nós já temos e vamos alcançar, compra a nossa alma se ela estiver perdida? Qual é o valor da nossa alma? Valor monetário? Não existe. O valor da nossa alma, sabe qual foi, gente? O sangue de Jesus derramado na cruz. E a gente tem que, no mínimo, honrar isso.
sabe? Colocando ele em primeiro lugar. Porque se não fosse isso, a gente ia para o inferno. Ou pelo menos lá para o seio de Abraão, sei lá. Aí não sei exatamente, entendeu? Mas assim, uma coisa é certa, se não fosse ele, a nossa eternidade com o Senhor não estaria garantida, tá? Então, quando Deus é colocado em primeiro lugar, gente, ele conserta tudo. Ele conserta a profissão, ele conserta a profissão que está dando errado, ele conserta o trabalho, o emprego que se perdeu, ele conserta o casamento que se foi, ele resgata tudo, ele restaura a saúde, ele restaura as perdas, ele restaura tudo, todas as coisas. Porque na Bíblia não está dito assim, ele só vai restaurar o casamento, não, ele restaura todas as coisas vos será acrescentado, colocando em primeiro lugar as coisas do Senhor. Gente, Blaise Pascal, né, um matemático aí, físico muito famoso, e também Dostoiévski, Fyodor Dostoiévski, os dois disseram com as mesmas palavras o seguinte: tudo que se conquista... eles colocaram o seguinte: há no homem um vazio do tamanho de Deus, ou seja, há no homem um buraco no tamanho de Deus. Quando estamos bem com Deus, tudo nos faz feliz. Deus, o tamanho dele é o tamanho do nosso abismo, da nossa miséria humana. Quando a gente se preenche do infinito, porque o nosso abismo é um infinito, quando a gente se preenche do nosso abismo, ou se preenche de Deus, esse abismo fica tampado. Gente, o nosso abismo é assim: você compra um carro novo, ai que bom, cai no abismo, daqui a pouco isso não traz mais alegria. Se formou, ai que maravilha, feliz, daqui a pouco isso não está mais feliz. Ganhou um emprego, conseguiu um emprego para ganhar uma fortuna, ai que legal, casou, teve filho, ai que felicidade, que alegria, cai no abismo. Enquanto que quando estamos de bem com Deus, tudo nos faz feliz, porque a gente se preenche. Quando a gente está de bem com Deus, alguém sorri pra gente ganha o dia. Quando a gente está de bem com Deus, a gente ganha uma caixa de bombom, a gente fica feliz o dia inteiro. Não precisa de muita coisa. Quando a gente está de bem com Deus, o nosso vazio é resolvido. Tudo que a gente precisa, vai vir por acréscimo. Porque a gente não tem mais o abismo. A gente não tem mais o buraco negro de que tem, consigo, vem, tem nada. Não, gente. A gente encontra a felicidade nas coisas menores e nas maiores. Feliz é aquele que confia em Deus, o Senhor, que não vai atrás dos ídolos, nem... Não consegui ler o restante. E assim, então, só Deus para poder nos tampar o abismo, nos preencher, né, no nosso buraco, só Deus. E aí no 4, aí vem os israelitas e jogaram fora suas imagens de Baal e também as de Astarote e adoraram somente ao Senhor. Eles se consertaram, né? Eles ouviram a voz do Senhor, eles seguiram segundo Samuel, as instruções de Samuel, e esse conserto só depende de nós. Nós precisamos sempre de conserto, gente, sempre. Vai no que eu estou te falando. Nós precisamos sempre de conserto. E só depende de nós, porque Deus, ele nos ouve. E às vezes a gente tem a impressão dele não está nos ouvindo, né, nas nossas orações. Aí, por quê? Ou porque a gente está se aproximando dele de maneira indigna. Lembra lá de Hofni e Finéias? A gente está indigno se aproximando do Senhor. Ou a gente está fazendo tudo que dá na nossa cabeça, ou a gente está colocando outras coisas no lugar do Senhor, ou até o Senhor está respondendo às nossas orações,
né? Tá respondendo e a gente não está ouvindo. Por quê? Porque ou a gente não quer que seja daquele jeito, ou a gente não consegue ter o ouvido afinado. Por quê? Porque a gente não tá, a gente está de qualquer jeito. A gente tem que se consertar, gente. A gente tem que se consertar. E quando a gente volta, Clarinha, por favor. Quando a gente volta, né, nesse conserto, a dor que era tão grande, a dor que até nos levou a esse momento, a esse lugar de conserto, se apazigua, se acalma e Deus toma a frente. E ele faz o que tem que ser feito, sabe? E então Samuel mandou que todos os israelitas se reunissem em Mispa, e prometeu que ali oraria por eles ao Senhor. Não adianta, tá, ir para Mispa para orar sem consertar a vida, tá bom? Isso já ficou claro, né? Não adianta querer se achegar a Deus sem querer se consertar. Não adianta. Por quê? Porque a gente não está sob o guarda-chuva dele, gente. Não é maldade do Senhor, não. É porque a gente precisa estar sob o guarda-chuva dele para que ele tenha intervenção na nossa vida. Deus não vai tocar em uma vida que não quer conserto, tá? Deus ajuda aquele que quer. Ele acelera, ele mostra caminho. Mas aquele que não quer conserto, aquele que está sentado no pecado, cara, Deus não pode tocar essa vida, porque essa vida está tocada pelo inimigo, né? Lá em Mispa, né, eles se lavaram com água, tá? Isso é alusão ao batismo. Isso, a água aponta para a limpeza da alma, tá? E assim, então Samuel, assim todos se reuniram em Mispa, tiraram a água e derramaram em oferta ao Senhor. E jejuaram. O dia todo e disseram: nós pecamos contra Deus, o Senhor. E ali em Mispa, Samuel julgava e governava o povo de Israel. Quando os filisteus souberam que os israelitas haviam se reunido em Mispa, os 5 governadores filisteus saíram com os seus homens para atacá-los. Os israelitas souberam disso e ficaram com medo. Gente, o que eu preciso falar isso aqui para vocês, que os filisteus, eles desarmaram os israelitas. Eles fizeram aquela coisa do desarmamento. Os israelitas, eles eram um povo completamente pacífico, que não tinham a menor condição de lutar contra os filisteus, tá? Que fique claro isso, porque não foi pela força, isso que a gente vai ver daqui a pouco, não foi pela força do homem, não foi. Porque eu acho que estrategicamente, tá? Eles desarmaram os israelitas e aí Deus pôde agir. Aquele versículo, né, que não se estribem em homens e em cavalos, uns se estribam em homens e em cavalos. Pois bem, eles não tinham isso. Eles simplesmente só tinham a Deus. E aí a gente vai ver. Ficaram com medo. E disseram a Samuel: não pare de orar ao Senhor. Eles não conseguiam nem mais por eles mesmos chegarem ao Senhor, mas eles tinham um intercessor ali naquele momento, né? Nosso Deus, pedindo que ele nos livre dos domínios dos filisteus. Então Samuel matou um carneirinho e queimou todo ele como sacrifício a Deus, o Senhor. Pediu que o Senhor ajudasse o povo de Israel e ele respondeu sua oração. Enquanto Samuel estava oferecendo sacrifício, os filisteus avançavam contra os israelitas, mas o Senhor atacou com fortes trovoadas. Então eles ficaram em completa confusão e fugiram. Gente, imagina os israelitas. Vocês se imaginam nesse lugar, com a sua família, com os seus filhos, sabendo que os filisteus iam chegar para degolar todo mundo, para acabar com todo mundo. E eles ali, eles só tinham Deus. Nós, nessa vida, nós só temos Deus. O momento que a gente entender que Ele que Jesus é o nosso advogado, que Ele nos deu o Filho como advogado, que tudo na nossa vida Ele cura, Ele faz, Ele provê, a gente se acalma com as coisas do dia a dia, a gente põe a ansiedade de lado e a gente passa a ver o sobrenatural de Deus da nossa vida, que nem eles viram aqui.
Enquanto Samuel estava oferecendo sacrifício, os filisteus avançaram contra os israelitas, mas o Senhor atacou com fortes trovoadas e eles ficaram em completa confusão e fugiram. Os israelitas saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até Betcar, matando-os pelo caminho. Olha bem, Deus deu a vitória. Aí Samuel pegou uma pedra e pôs entre Mispa e Sem e disse: aqui o Senhor nos ajudou, por isso deu a ela o nome de Ebenezer. Gente, memorial, gratidão, honra, é isso aqui que está falando. Honra, honra. Jesus pediu que fizéssemos a ceia, a Santa Ceia, em memorial ao seu sacrifício, em lembrança, para que nós nos lembrássemos do sacrifício feito por ele na cruz, para que nós nos lembrássemos da nossa santidade, da nosso caminho com ele e da nossa salvação, entendeu? Memorial. Jacó lá até me perdi aqui, mas peguei tô falando demais. Jacó dormiu lá com a pedra, com o travesseiro de pedra, e ali o Senhor falou com ele. Ele ergueu ali, em Betel, ele ergueu ali um memorial, derramando óleo ungido e ergueu um memorial ali. E a gente precisa de memoriais na nossa vida. Assim os filisteus foram derrotados e o Senhor Deus não deixou que eles invadissem a terra de Israel enquanto Samuel viveu. Todas as cidades que os filisteus haviam tomado, desde Ecrom até Gate, foram devolvidas ao povo de Israel. Isso me anima muito, gente. Dessa maneira, os israelitas receberam de volta toda a sua terra e também houve paz entre os israelitas e os amorreus. Até o fim de sua vida, Samuel foi chefe e juiz de todo o povo, do povo de Israel. Todos os anos ele ia a Betel, Gilgal, Mispa, e nesses lugares resolvia as questões que o povo lhes apresentava. Depois voltava para sua casa na cidade de Ramá, aonde também era juiz. E em Ramá, Samuel construiu um altar para o Senhor. Gente, o povo se consertou. Deus é o Deus do conserto, é o Deus da cura, é o Deus do chega perto de mim que eu luto a sua guerra. Ele luta a nossa guerra, entendeu? 3 lições muito importantes ficaram aqui para nós. Primeiro, a ajuda vem do Senhor, tá? Maldito o homem que confia no homem. De onde virá meu socorro? O milagre vem de Deus, não vem do homem. O homem busca o milagre através da oração e da fé. Segunda lição, Samuel fala: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui ele esteve comigo. Olhar para o passado e entender que Deus sempre nos ajudou. Isso nos fortalece para entender que ele não mudou, ele continua nos ajudando. Ele não é homem para que mude de ideia, nem filho do homem. Não, ele não é homem, bom, enfim, nem filho do homem para mudar de ideia. Mas não é homem para que minta, nem filho do homem. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para mudar de ideia. Gente, ele não muda de ideia, ele continua, ele é o Deus de ontem, hoje, amanhã e para a eternidade. A terceira lição é que se ele nos ajudou até aqui, ele jamais vai nos abandonar, tá? Nós precisamos estar em sentinela para que ele nos alcance, ele nos venha, ele. Qual é o limite de Deus? É a palavra dele. Precisamos estar ali, alinhados, para que ele nos alcance. Tá? Ele é nossa rocha, gente, isso me anima muito. Ele é nossa rocha, ele é nosso conforto, ele é nossa fortaleza, é o bem presente no dia da angústia, ele é nossa alegria, gente. Ele é Jeová Rafa, é Jeová Jirê, é Jeová Shalom, ele é o El Shaddai, ele é Elohim, ele é o Deus da nossa vida.
sabe? Ele é o Deus do exército, Ele é o que nos sara, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso remidor, gente, Ele é a nossa justiça, é o Todo-Poderoso, é o Rei dos Exércitos, Ele é o Pai de Jesus que nos deu o nosso irmão mais velho, fazendo assim que nós nos tornássemos irmãos dele e filhos dele. Irmãos de Jesus e filhos dele. Porque até ali, Jesus era um filho unigênito. Hoje, glória a Deus, ele é o filho primogênito. E nós somos filhinhas deles. Gente, eu preciso no dia de hoje... Não, eu não vou precisar, porque todas somos salvas aqui, né? Mas, assim... eu fui exortada pelo Senhor a... Enfim, eu vou fazer. Eu preciso, no dia de hoje, perguntar: tem alguém aqui que gostaria de conhecer Jesus, que ainda não conhece, ou que tem dúvida da sua salvação? Tem dúvida que se morrer agora, se estourar, Deus livre guarde, uma bolha no cérebro, para onde eu vou, meu Pai? Tem essa dúvida alguém? Louvado seja Deus por esse silêncio. Senhor, eu te agradeço, eu te louvo, eu te bendigo, eu te amo muito por esse silêncio, Sandra, Senhor. deixa eu falar um pouco. Deixa, amor. Desculpa. Não me deixa, eu levantei a mão tem meia hora. Eu não vi, desculpa. Não consigo, eu vou tirar essa folha da mão da Sandra, gente. Não dá. Aqui, gente, eu coloquei no grupo algumas passagens sobre idolatria. Eu poderia colocar diversas, tá? Mas eu queria chamar a atenção para uma aqui, que eu vou ler para vocês em voz alta, que é muito importante. É assim, ó, tá em Êxodos, capítulo 20. Gente, como é que a gente vê o grupo, que eu não sei, o grupo não. Clara, não faça imagem de nenhuma coisa que há aqui, lá em Clara. cima no céu, Como é que eu ou vejo aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra.